Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles o venceram por conta do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Pois, por isso, alegrem-se os céus e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Irmãos, eu li tudo isso daqui para os irmãos terem uma compreensão melhor, porém eu quero me atentar ao versículo 11, amém? O versículo 11 que nós lemos. No versículo 11 diz: e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Amém? Então aqui, irmãos, esse texto que nós lemos aqui tem uma forma de como vencer o diabo. Tem uma forma de vencer o diabo. Qual é essa forma? O texto que nós lemos. Às vezes tem irmãos que querem vencer o diabo orando, fazendo ato profético e de outras formas mais. Tudo é válido, mas a forma bíblica de vencer o diabo é a que nós lemos aqui. Porque o texto nos garante o quê? Eles o venceram. Então, voltando lá em Apocalipse 12, no versículo 1, o texto diz que é um sinal no céu, que João está vendo um sinal. Então fica sempre aquela discussão: quem é a mulher, se a mulher é Israel, se a mulher é Maria, se a mulher é Eva, se a mulher é a igreja. E não é sobre isso que nós queremos atentar hoje, mas a mulher é um sinal. Então ela não é uma pessoa, ela é um sinal, amém? O texto mesmo diz isso. A mulher é um sinal. E viu-se outro sinal. Qual outro sinal? O dragão é um sinal. Então não é literal ali, embora exista literalidades, mas são sinais. Então logo, se a mulher é um sinal e o dragão é um sinal, o que a mulher carrega no ventre é o que também? Um sinal. Concorda comigo? Então o filho varão é um sinal. Ou seja, o Senhor está mostrando algo que vai acontecer. Então esse filho varão, ele nasce por conta que a mulher, o dragão, queria tragar o filho varão. E aí o filho varão nasce e ele é arrebatado até os céus. A maioria das pessoas acha que é Jesus, mas Jesus não foi arrebatado até os céus. Jesus ascendeu aos céus. É diferente. O filho varão, ele é arrebatado aos céus. Até a palavra em grego é diferente aqui, para arrebatamento, de ascender aos céus. E aí o que acontece, irmãos? Ele foi arrebatado aos céus, e aí desencadeia uma guerra, né? E nessa guerra, Satanás e seus anjos perdem a guerra, e eles são destituídos do segundo céu. O diabo caiu do terceiro para o segundo céu, e depois, nessa guerra aqui, do segundo para a terra. Hoje Satanás está onde? Paulo nos ensina sobre isso, dizendo que Satanás está nos lugares celestiais. Nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nos ares. Então o diabo está nos segundos céus. E aí, nessa guerra, ele perde, porque o Senhor está tomando de volta o que lhe pertence. E aí ele é destituído aonde? Na terra. E aí o texto que nós lemos diz o quê? E eles o venceram. Eles quem? Os irmãos que fazem parte do filho varão. Então, irmãos, se você faz parte ou vai fazer parte do filho varão, não é isso que eu quero colocar nessa noite. Não quero dar aula de teologia hoje, mas eu quero olhar para esse texto e tirar 3 princípios desse texto que fazem com que nós consigamos vencer o diabo, amém? Então grave bem aí na sua cabeça o que faz um crente vencer o diabo. Não que nós vamos ficar guerreando com o diabo. Até Miguel, a Bíblia diz que quando ele foi expulsar Satanás, quando eles estavam brigando pelo corpo de Moisés, ele disse: o Senhor Deus te repreenda.
Ele é um príncipe, amém? E sendo um príncipe, Miguel respeitou. E aí o crente, que não está vencendo nem a alma, o crente que está com dificuldade de vir no culto, quer brigar com o diabo. Então, como que nós vencemos o diabo? Primeiro, o texto diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Então, o primeiro fator que faz nós vencermos o diabo é o sangue do Cordeiro. Amém? Tem uma musiquinha, um memezinho que você já viu e diz assim: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Fizeram até um rock esses dias, eu até compartilhei. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Mas não é esse poder que a música está cantando. No caso ali, teria que ser o nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem um poder. Qual o poder? O poder de perdoar pecado. Amém? Então, como que nós vencemos o diabo? Tendo convicção de que o pecado foi perdoado. 1 João, versículo 1, 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, como vencer o diabo? Estar coberto com o sangue. É só você estar coberto com o sangue de Jesus. É uma das formas que nós vencemos. Cobre-me, Senhor, com teu sangue. Não, irmãos, nós somos cobertos de cremos. O nosso problema é que o dia que eu criei no Senhor, Ele me cobriu com o seu sangue. O dia que eu criei no Senhor, Ele veio e me cobriu com sangue. É o mesmo que aconteceu com Israel lá em Êxodo 12. Lembra? Que eles comeram o cordeiro e passaram na porta das suas casas o sangue. O que estava simbolizando ali? Que a casa estava protegida. Então, quando passava sobre o passar sobre, quando o anjo destruidor passava sobre a casa, ele via que ali tinha cobertura de sangue. Então, ele não entrava e não matava o primogênito. Então, quando que nós fomos cobertos pelo sangue? O dia que cremos. Amém? Hoje você não está mais coberto que o dia que você creu. O dia que você está meia boca na igreja, você não está menos coberto que o dia que você creu. Não tem como cobrir de novo o que já foi coberto. Amém? Cobre-me, Senhor, já estamos cobertos. Nós só temos que invocar o nome. Amém? Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos cobertos pelo sangue. Amém? Você creu em Jesus? Então você está coberto de sangue. Amém? O sangue que deveria ser teu. Porque todos nós pecamos, moralmente falando. E todos éramos dignos de morte, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Aí você fala: nossa, isso é escola dominical. Mas os irmãos, 90% deles não entenderam isso. No mundo, não é na nossa igreja, não. 95%, vou ser mais generoso, não entenderam isso, irmãos. No mundo, de que o Senhor pagou o preço que era para mim pagar. Eu devo para Deus? Não, porque Jesus comprou a dívida. Amém? E toda a ira de Deus foi derramada no Filho. Porque Deus tem que ser justo com Ele mesmo e praticar justiça. Então Deus, olhando esse dilema, o que eu vou fazer para me ser justo com o homem e ser justo comigo mesmo? Porque o homem merece a morte, então eu tenho que ser justo. Então o que o Senhor faz? O Senhor envia o seu Filho para que Ele tomasse o nosso lugar e morresse, assim Deus pagasse a dívida com Ele mesmo. Amém? Deus não pagou a dívida do diabo, Deus pagou consigo mesmo. Dívida de sangue. Então, irmãos, como vencer o diabo? Primeiro, o sangue de Jesus tem poder.
Só para o irmão dar uma risada. Melhor do que falar, olha para o seu irmão e diga: sangue de Jesus tem poder. Imagina a gente ficar falando assim. No final o irmão só está assim para o outro. Ninguém gosta de falar mais que 2 ou 3 vezes, não é verdade? Então, irmãos, o sangue de Jesus é uma das garantias que nós vamos vencer o diabo. Amém? Então você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está debaixo de aliança. Por quê? Para se estabelecer aliança com Deus é necessário sangue. Todas as vezes na Bíblia que tem uma aliança estabelecida, o Senhor pedia sangue, que queria sangue. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Segundo ponto, irmãos, que nós lemos no texto. O texto diz: e eles venceram por conta do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Alguém tem um testemunho? Se eu abrisse aqui agora para você contar um testemunho de que Deus fez para você, você teria um testemunho? Então, o testemunho do Senhor é o que o Senhor é e o que o Senhor fez e faz. Amém? O que é o testemunho? O que o Senhor é e o que o Senhor fez e faz. Então, se nós falarmos, irmão, conte um testemunho, e aí o irmão vai trazer o que Jesus fez. Outro vai dizer o que Jesus é. A palavra do testemunho é essa, irmãos. Falar o que Jesus fez e o que Jesus é. Então assim vence o diabo. Por exemplo, eu sei que está escrito lá em Colossenses, se eu não me engano, no capítulo número 2, que o Senhor riscou a dívida que era contra nós. E na cruz o Senhor a cravou. E na cruz o Senhor humilhou publicamente os demônios e os colocou todos enfileirados em humilhação. O que é isso, irmãos? Eu sei o que o Senhor é. Amém? Então, testemunho, nós precisamos anunciar o testemunho do Senhor. Assim nós vencemos o diabo. Assim nós vencemos o diabo. 1 Coríntios 1, versículo 22 diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Ou seja, pregue Jesus. Amém? Pregue Jesus, irmãos. Ele é o testemunho de Deus. O que Jesus fez? O que eu prego? Eu não sei pregar. Pregue o que Jesus fez na sua vida. Eu não sei subir ali em cima e falar como o Rubens está falando a qualquer outra pessoa. Pregue lá no seu serviço, aonde você estiver, o que Jesus fez na sua vida. Amém? Pregue Jesus. Jesus é o poder de Deus. Sabe aquele irmão que é do fogo, do manto, da roda de fogo? Ele gosta do poder. Jesus é o poder de Deus. Mas sabe aquele irmão que é culto, não que o outro do fogo não seja, mas gosta dos vernáculos da palavra, da sabedoria da palavra? Pregue Jesus, porque Jesus é a sabedoria de Deus. Então, se o irmão gosta de poder, pregue Jesus, porque Jesus é o poder de Deus. Se o irmão gosta de sabedoria, pregue sabedoria. Ou Jesus, melhor dizendo, que é a sabedoria de Deus. Irmãos, preguemos Jesus. Eu não vou lá na célula saber ficar vendo o que você está pregando. Eu não vou ficar atrás de saber o que está sendo pregado na igreja, o que o irmão pregou, não sei o que, no culto, igual ontem nós tivemos aqui uma bênção. Eu não quero saber o que os irmãos estão pregando, porque os irmãos também têm o Espírito Santo de Deus, não é verdade?
Os irmãos vão receber o Espírito quando creram? Amém. Mas eu quero dar uma dica como pastor: pregue Jesus. Fala, Jesus, eu vou pregar. O que eu vou pregar? Eu vou contar 10 passos para ser como Simeão, 20 passos para ser como Davi, 300 passos para ser igual Moisés. Não, irmãos, pregue Jesus. Pregue Jesus para as pessoas. Ah, mas não tem. Vai falar sobre casamento? Pregue Jesus. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida para os seus irmãos, no caso a sua noiva. Jesus, o amor dele é provado como? Ele morreu pela esposa. Amém? Que vai se tornar esposa. Ah, não sei, pregue. Vamos falar de amigos, pregue Jesus. O mesmo texto aqui cabe também. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar vida pelos seus amigos. Não sou contra pregar outras coisas, irmãos. Siga a indução do Espírito Santo. Mas a palavra que mais glorifica o nome do Senhor é falar sobre o seu testemunho. É nítido, é só nós vermos nas músicas. Quando nós começamos a invocar o nome do Senhor, muda o ambiente. Por quê? Porque ele está falando da pessoa. Porque lá em Filipenses 2 diz que estejais em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo Deus não usurpou de ser igual a Deus, antes aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e sendo homem foi obediente até a morte de cruz. Aí o texto diz: mas pelo que Deus o exaltou de sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que estão nos céus, na terra, e os irmãos que já morreram estão debaixo da terra, glorifique e coloque o nome de Jesus acima de todo nome. Amém? Se a gente fosse colocar um ano aqui, nós não íamos colocar o ano de Gideão. Nada contra quem coloca. O ano apostólico de Moisés, o ano apostólico de Isaías, o ano apostólico de Rubem, o ano apostólico de sei de quem. Não, irmãos. Nós iríamos colocar, se fosse colocar o ano apostólico de Jesus. Amém? Porque hoje é o dia da salvação. Amém? Qual é o dia da salvação hoje? Hoje é o dia da salvação. Então, como eles venceram o diabo? Primeiro pelo sangue e depois pelo testemunho do Senhor, que nós poderíamos atrelar o nome dele. Nós poderíamos colocar como nome, mas eu não vou usar o nome, vou deixar o testemunho do Senhor. Então, irmãos, como vencer o diabo? Testemunho. Se o diabo começar a nos acusar, se o diabo começar a nos perturbar, o que nós falaremos? Nós vamos falar: Satanás, o Senhor esmagará a tua cabeça. Já começou e vai terminar. Não é verdade? Porque aqui o que acontece? A destituição do diabo é porque ele acusava-nos diante de Deus de noite. O diabo sempre vai nos acusar, irmãos. Porque o irmão, é o que eu tento explicar para os irmãos todas as vezes, em quase todas as mensagens. O irmão que criou o homem hoje aqui, ó. Se hoje nós não tivéssemos um ímpio entre nós aqui, e ele cresce no Senhor Jesus, naquele momento, ele herdaria o que o diabo tinha. Porque o diabo é o primogênito da criação de Deus. Ou seja, o diabo foi o primeiro que Deus criou. Ele deu dupla unção. Ele era rei nos céus e governava a terra. O Senhor deu para ele um reino, e o Senhor deu para ele o sacerdócio. Por isso que ele tinha as pedras colocadas na sua roupa. E aí ele pecou, e um dia o Senhor deu um basta nos pecados dele e o destituiu. E o Senhor predestinou qualquer irmão para a primogenitura. É por isso que Ele não gosta de nós. Qualquer irmão que está aqui hoje, o mais simples, o que está se convertendo, o
que não entende muito ainda, ele foi predestinado para ser um rei, um sacerdote e ter dupla unção. Por isso que o diabo quer fazer nós andarmos em círculos, círculos e círculos, para que a gente não alcance o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? É a função dele. Já que ele te perdeu lá, não conseguiu te prender no Egito, ele te perdeu, ele vai querer te matar no deserto, para que você não alcance Canaã. Por quê? Os que comeram o cordeiro têm aliança com Deus, irmãos. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Só que o diabo quer ficar fazendo com que nós fiquemos andando em círculos e não entremos em Canaã. Amém? E como nós vamos vencer? Primeiro, pelo sangue de Jesus. Segundo, pela palavra do testemunho. O que Jesus é e que Jesus fez. O que Jesus é? Ele é o Rei que está sentado à destra de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o governante dos céus. E o que Ele fez? Aí tem o que Ele fez na Bíblia e o que Ele fez na sua vida. É só você invocar o testemunho do Senhor. Amém? Então, quando você falar, eu não sei pregar, quando você diz isso, é como se você estivesse dizendo que Deus não fez nada para você. Porque você não precisa dissertar uma mensagem que eu estou falando aqui. Você pode pregar para um irmão lá. Fala, eu era escravo no Egito, mas o Senhor me tirou com mão forte das mãos dele. Amém? É só você falar isso para o irmão. Fala, eu era um escravo no Egito. Eu era escravo das drogas, da prostituição, da bebedice, da luxúria, da zombaria, da chocarrice, de todas as outras coisas. Eu era escravo, mas o Senhor me tirou com mão forte. Amém? Preguemos, irmãos, Jesus, o que Jesus é e o que Jesus fez, porque Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. E por fim, o texto que nós lemos diz: e mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida. Isso que faz com que aqueles irmãos ali sejam filho varão. O sangue e o testemunho e não amar a própria vida. Irmãos, tem dois jeitos de não amar a própria vida se tratando de Deus. O primeiro é literal. É você ser um mártir. Esse é o primeiro modo de não amar a própria vida. É literalmente a pessoa sendo mártir. Você já viu algum vídeo aí circulando na internet, lá do Oriente, lá um monte de pessoas vestidas de abóbora? Alguém já viu esses vídeos? Cor de abóbora. E aí vem uma pessoa lá com um fuzil e fala para ele negar Jesus, ele não nega, e eles matam. Alguém já viu algum vídeo assim? Tem um vídeo que eles colocam os irmãos dentro de uma gaiola e mergulham eles na água, deixam eles um período dentro da água, tira para fora e fala, nega Jesus? Aí eles falam, não, eles voltam os irmãos dentro da água de novo. Essa é uma das formas de não amar a própria vida. E a outra forma, irmãos, que nós podemos linkar aqui é que é literal, aqui eles morreram mesmo. Eles morreram, literalmente, por amor do Senhor. Mas como nós vamos fazer uma aplicação do texto, existe outra forma de não amarmos a própria vida, que está em Lucas, no capítulo número 9, versículo 23, que diz assim: Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se ele perder ou causar dano a si mesmo? Esse texto normalmente ele é pregado para salvação. O problema de pregar ele para salvação
é que Jesus disse para quem já era salvo. Então nós temos que entender que não é um texto para salvação aplicado. A segunda coisa, irmãos, que nós temos que ver nesse texto, se você pegar os outros textos parecidos, diz assim: que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós sabemos que se tratando de nós não, quando diz perder a alma, não está falando ir para o inferno. No nosso caso, não. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus já salvou o nosso espírito. Agora, a nossa alma, perder a alma, significa o quê? Você não fazer a carreira que lhe foi proposta. Porque Jesus fala isso: se alguém quiser vir após mim, reinar, irmãos, com Jesus, é querer ir atrás dele. Jesus não está dizendo: vocês são obrigados a vir atrás de mim, trazendo para um contexto melhor essa palavra. Jesus está dizendo: se você quiser vir atrás de mim ou após mim, negue-se a si mesmo. Aí quando fala negue-se a si mesmo, eu já falei: eu vou ter que parar de beber, de fumar, não sei o que, não sei o que. Não é só isso não, irmãos. Esse é o primeiro nível. Esse é o primeiro. Esse daí um crente era para vencer em 2, 3, 4 meses. Não é disso só que Jesus está falando. Jesus está mais amplo aqui. Tem pecados mais difíceis de tratarmos, que não são tão expostos, mas estão ligados à nossa alma, como orgulho, soberba, vaidade e outras coisas mais. A vaidade em si não é um pecado, mas ela fora pecados. Falta de perdão e outras coisas. E aí Jesus fala o quê? Negue-se a si mesmo. Eu estou com vontade de fazer alguma coisa, mas vou fazer outra coisa porque Jesus pediu para mim fazer. Eu estou com vontade de fazer isso, mas vou fazer outra coisa porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus tem a cruz dele. Qual é a cruz de Jesus? É o propósito dele. Eu estou aqui para fazer a minha vontade. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, da mesma forma que Jesus é o primeiro de muitos irmãos, é no lado bom e no lado ruim, vamos dizer assim, irmãos. É no lado, está glorificada a destra de Deus, mas está indo para a cruz. Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, tome o seu propósito. Qual é o seu propósito? Você tem que tomar esse propósito e carregar esse propósito. E siga-me, porque Jesus, o caminho que ele fez é para nós fazermos. Amém? Jesus, ele glorificou e enviou o Espírito dele dentro de nós, para que, se a gente for guiado por esse Espírito que mora dentro de nós vamos seguir o mesmo caminho. Nós vamos pelas mesmas pisaduras, irmãos, que o Senhor pisou. Se nós deixarmos o Espírito que vive em nós, que nós recebemos do Senhor, ele vai fazer nós caminharmos nos mesmos caminhos que ele caminhou. E na maioria das vezes nós queremos caminhos de triunfo, mas o caminho de Cristo é a cruz. Nós queremos muitas das vezes um caminho excelente, mas o caminho de Jesus é o Gólgota, nu, sangrando, morrendo lá na cruz. Eu não sei qual que é o caminho, mas eu sou obrigado a dizer o caminho de Jesus. Eu não sei qual caminho que você quer, mas eu tenho que dizer o caminho que Jesus percorreu. Que foi fazer um pouco nessa palavra a menção do que o meu amigo Luiz pregou aqui sobre a ovelha lá de Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ovelha é bonitinha, fofinha, deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Então a gracinha a ovelha, quando ela engorda um pouquinho, o que Jesus faz? Ô pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tolerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Aí o que acontece com essa ovelha, irmãos? Trazendo desse texto que nós lemos aqui. Aí o texto diz: prepara-nos uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas, irmão, glória. Jesus vai exaltar, não. Antes, a exaltação do outro versículo. Nesse versículo aqui, prepara-nos uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, é porque a ovelha está morta ali. E os inimigos vão comê-la. O irmão fala: não, mas não foi assim que eu li. É a forma que estamos. Porque Davi, um dia antes dele ser ungido lá na casa de Jessé, os irmãos dele tentaram matar ele. Está lá em Salmo 67. Tentaram matar ele afogado. E quase conseguiram. Por isso que quando ele chega ali entre os irmãos, aí esse salmo está cumprindo. São os inimigos. Tentaram matar ele afogado um dia antes. E aí, depois o texto diz: unges a minha cabeça com óleo. Da mesma forma que foi com Davi. Da mesma forma que foi com Jesus. Porque depois de morrer, ressuscitar e subir aos céus, foi entronizado no rio. E meu cálice transborda. Da mesma forma conosco, irmãos. É do mesmo caminho. Não estou falando que você vai morrer, não, por favor. Eu estou dizendo que o Senhor vai nos tocar em tudo para nos glorificar. Estou dizendo que nós vamos passar dificuldade. Esses irmãos aqui são filho varão, porque eles morreram literalmente. Eu ainda estou falando de uma forma ainda romântica. Estou dizendo que você vai morrer quando você quer fazer uma coisa, você vai poder fazer. Quando você quer ter um emprego, você vai poder. O Senhor fala: não quero você isso, quero você isso. Quando você tem um sonho, o Senhor fala: vai ter que deixar esse sonho para seguir o meu sonho. Mas esses irmãos do texto que nós lemos aqui, eles morreram mesmo, literal. Foram comidos por leões, degolados, arrastados. E se você ler lá em Hebreus 11, tem alguns deles que falaram assim: e ainda eles esperavam. As mulheres receberam os seus mortos na ressurreição, mas eles esperavam ainda uma superior ressurreição. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque muitos antes de nós foram levantados, ou nós fomos levantados em cima do sangue deles. Então, não amar a vida é isso. Não amar a vida é isso. Se você faz tudo o que você quer, todos os seus sonhos, eu não posso afirmar pela Bíblia, mas ouso dizer que você não está fazendo a vontade de Deus. Porque o Senhor diz: aquele que viver a sua vida vai perder. É o texto que nós lemos. A forma mais fácil de perder a vida, irmãos, é fazendo o que nós queremos. É fazer, caminhar os caminhos que nós desejamos. Mas o texto diz: mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse é salvará. E aí se encerra dizendo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estamos falando de salvação aqui, mas estamos falando de uma repreensão do Senhor. Porque quando fala de alma, é onde que entra a bonificação, a repreensão do Senhor no tribunal de Cristo, lá em 1 Coríntios 3. Então, eles venceram pelo sangue, pelo testemunho e por não amar a sua vida. Amém? Nós temos um caminho, irmãos. Não invente outro. Não invente outro caminho. Nós temos um caminho para vencer o diabo. Às vezes as pessoas vão inventar outro. Vamos fazer uma oferta de remissão para vencer o diabo. Vamos fazer um altar de fogo para vencer o diabo. Vamos mover o principal, não sei o quê. O caminho está aqui. O sangue, a palavra do testemunho e não amar a própria vida. Amém?
falando que eu sou assim também. Por que nós amamos? Eu amei mais, hoje não menos. Política. Por que a gente ama política? Porque a gente não tem medo de nós estarmos aqui para um monte aí, ó, e falar: nega Jesus Cristo, ou eu vou dar um tiro em você. Nós vamos misericórdia. Vamos colocar nossa esperança nos políticos, para que eles travem lá no Congresso toda a perseguição. E Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelha muda para o matador. Eis que eu vos envio como ovelha para um monte de lobos. Esse é o nosso caminho, irmãos. Você gosta de ser perseguido? Claro que não. Não sou louco. Não quero ser perseguido. Mas tem que estar disposto a morrer pela minha convicção. Você está disposto a morrer pela sua convicção? Temos que estar disposto a morrer por Jesus. Então por que a gente ama tanto esse sistema? Que a gente acha que o João, o Pedro, o Tiago, a bancada, não sei o quê, vai conseguir inibir as leis que nos perseguem. Quando você fala: irmão, a igreja vai passar pela grande tribulação, você fala isso para o irmão, ele repreende, faz sinal da cruz, está amarrado em nome de Jesus. A igreja vai ser arrebatada num abrir de horas, acontecerá até marcha. Porque ele quer que esse mundo, me desculpa a palavra, se exploda e ele saia daqui. Agora, o que ele tem feito? O que eu tenho feito, irmãos, para ser a primícia do escritório? Ou para ser as primícias que o Senhor vai colher primeiro? O que nós temos feito? Porque esses daqui não amaram a sua vida. Eles estão mortos, esses irmãos aqui. O filho e o varão são mortos. A terra vai abrir como um nascimento e eles vão subir primeiro. Eles vão, juntamente com as primícias. E a gente só está aplicando esse texto aqui hoje. Mas o que nós temos feito para ser primícia? O que o Rubens tem feito para ser primícia? Então, irmãos, tivemos um culto abençoadíssimo no domingo. Tivemos um culto de muita presença na terça. Um culto absurdo no domingo passado de presença. Na terça continuou. Agora hoje é consciência, não que os outros não foram. Porque o que a gente recebeu na terça e no domingo é para materializar em consciência. Só não adiantou de nada. Para Deus adiantou, Ele nos tornou indesculpáveis. Mas para nós não adiantou de nada. Se o irmão vem aqui, rola no chão, sobe em cima da cadeira, pula, chora, dá gripe amanhã, ele não mudou nada a vida dele, só lhe serve de testemunho contra. Amém? Amém? Então, isso que vem acontecendo, e hoje é para nos dar o que? Sustância. Deus me livre da perseguição, mas se ela vir, eu tenho que estar disposto. Amém? A morrer pelo que eu creio. Ou a gente vai vender a nossa alma no diabo? Nos trâmites? Não, irmãos. Deus nos livre da perseguição. Mas se ela vir, nós temos que estar dispostos a ir até o fim. Então esses irmãos aqui, eles venceram pelo sangue, pelo testemunho, e eles não amaram a sua vida. Eu sempre falo isso para os irmãos. Tudo que a gente corre atrás aqui nessa terra e nós gostamos, o Senhor já destinou para ele. Então tem um bom carro, o Senhor já destinou para ele. Tem o melhor carro do mundo. Tem uma Ferrari me chamando para andar. Mas saiba, quando você entrar dentro da Ferrari, que o Senhor já destinou ela para a ira. Tem a melhor casa da cidade, me chame lá para um churrasco, para nadar na sua piscina. Mas já saiba que o Senhor destinou a sua casa para a ira. Não ficará pedra sobre pedra, irmãos. E você seja derrubado. Amém? Dá para viver assim? Se
conseguir viver assim, amém. Ame seu carro, seu emprego, tenha o melhor emprego, ganhe bem, seja próspero em nome de Jesus. Domine, governe, é o estabelecimento do Senhor. Mas saiba que tudo isso o Senhor já destinou para o fogo. A terra vai ser purificada por meio de fogo. Então, ame, irmãos, que eu e você possa amar o Senhor acima das outras coisas. O Senhor primeiro. O Senhor primeiro. Depois as demais coisas. O Senhor está acima de todas as coisas. Tinha antigamente aquele negócio que colocava Deus, família, trabalho, igreja, não sei o que, não sei o que. Se você amar Jesus, Ele coloca tudo certinho o que você tem que amar depois. O que você tem que empregar tempo, empregar vida, porque tempo é vida. Tempo é vida. O tempo que nós empregamos em qualquer coisa é vida empregada, é sangue. Você ficar 20 horas no trabalho, você está dando 20 horas da sua vida em troco de X dinheiro que você ganha por hora. Então empregue tempo nas coisas que não são perecíveis, na medida do possível. Jesus disse isso, que nós buscamos coisas que são perecíveis, onde a praça e o ladrão rouba, mas busquemos no céu, que lá não tem praça nem ladrão. Amém? Então, como vencer o diabo? Vencendo o diabo pelo sangue, pelo testemunho e não amar a vida. Eva perdeu para o diabo porque ela amou o estômago. E é onde o diabo pega 90% dos irmãos. Estômago. Quando fala de estômago, fala de reações básicas de sobrevivência: comida, bebida e sexo. O diabo ludibria 95% dos irmãos disso. Eles não conseguem passar desse estágio. Porque a Eva caiu nisso. Estou com fome, a fruta é agradável aos meus olhos. Aí Jesus teve que passar pela mesma provação. E ele estava com fome. O diabo tentou pegar ele pelo estômago. Disse: Tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus diz: Nem só de pão viverá o homem. Jesus já conseguiu dar um up. Isso que eu estou te falando, irmão, se você conhece algum, não julgando, você conhece algum irmão que estava conosco, ou que você conheceu na sua trajetória, e hoje ele está parado, desanimado, desviado, sei lá. Coloque isso daqui que eu estou te falando. Se ele não caiu nesses 3 pontos ali, se ele não caiu, ele já é um irmão top. É o próximo nível, aos níveis de alma. Mas possivelmente, se ele está parado, é porque ele caiu no primeiro. Normalmente, quem está no segundo nível não está parado. Ele está infiltrado. O primeiro nível para, o segundo fica infiltrado, porque daí ele corrompe os outros, porque daí já está linkada a alma dele. E as questões da alma estão mais ligadas a soberba, orgulho, prepotência, arrogância, nicolaísmo e outras coisas mais. Faça essa análise, não julgando os outros irmãos. Mas fala assim: irmão, uma bênção. O que ele tomou? Ele tombou nas drogas, ele tombou na bebida, ele tombou no sexo, na traição, não sei do que. Porque é os níveis que o diabo testa o homem. Então, se nós, irmãos, conseguirmos manifestar o sangue, o testemunho, e não amar essa vida aqui, nós vamos vencer. Amém? Porque tem um texto que diz que existe o diabo e ele foge de você. Ele foge, mas ele volta. O fato de resistir não significa que venceu. Venceu a batalha, uma guerra. Então o que nós temos que fazer? Rogar ao Senhor que manifeste em nós esses 3 pontos. O sangue você já está coberto. O testemunho que Jesus é para você. E o que Jesus é nos céus. E por fim, viva a vida que Deus projetou para você. Aí tem um monte de projetos.
mas são os que Jesus projetou? Não, Jesus que coloca o querer concretizar sim dos projetos que ele projetou. Senão ele é autor do pecado. Se a gente colocar dessa forma, esse texto, empurrar ele lá abaixo, ele acabou projetando os pecados da minha vida também. Que ele que projeta o querer como concretizar, então o pecado que eu pequei é culpa de Deus. Não, Jesus, ele projeta o querer e o realizar do que ele projetou para nós. Você tem livre-arbítrio, ou livre-agência, melhor dizendo. Você pode escolher andar na vontade de Deus, ou na vontade do maligno, ou na vontade da sua alma. Qual vontade nós temos que escolher? Então, se nós amarmos o Senhor acima de todas as coisas, e não amarmos essa vida, nós vamos vencer o diabo. Amém? O diabo se vence pelo sangue, pelo testemunho e por fim, não amando a sua própria vida. Amém? Se coloque de pé.